Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Leir Storti. Queridos irmãos e amigos, bom dia para todos. Estudem essa doutrina, leiam muito, estudem, que depende da nossa felicidade. Marcelo Aranda. Paz e bem para todos e todas. E Guilhermina. Feliz de estar de novo com vocês. Hoje vamos estudar as perguntas 27 e 28 de O Livro dos Espíritos, dando sequência à parte 2ª, capítulo 1º da obra na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Vamos iniciar com Marcelo Aranda. Então, na pergunta 27, o Kardec falou o seguinte: haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E aí os espíritos respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento matéria é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Esta colocado entre o espírito e a matéria é o fluido. Como a matéria é matéria e suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta e sobre a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis, senão uma infinita parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente do que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. E o que você me diz a respeito? Então, é fantástico, esse trecho, porque, do ponto de vista da ciência, tentou-se apagar qualquer possibilidade de outra coisa que fosse a matéria. E aí os espíritos vêm reforçar para a gente tanto a existência de algo a mais, que ele chama de fluido universal e seus consequentemente desdobramentos, como também a Deus, o Criador de todas as coisas. Então é maravilhoso quando a gente observa essa trindade, essa tríade de elementos que vão compor tudo no universo. Então, se a gente pensar nos planetas, nos cometas, nos sóis, nas estrelas, tudo, quando a gente olha para o céu... Buracos negros, quasares. Buracos negros, quasares, tudo
tem ali o dedo divino, tem ali o fluido E cósmico. aí você vai ao infinitamente pequeno É o que eu estava pensando, no oposto. e vai ao prion, Prion. Isso. que é um fragmento de ácido nucleico capaz de contaminar e causar doença. Nessa época a gente não tinha essa noção. Você vai às moneras, Exatamente. Cada vez se descobre cada vez menor, que cada vez são menor. também fragmentos de moléculas capazes de contaminar e causar enfermidade. Mas o mais interessante da coisa, sabe o que é? Quando se fala de fluido universal, é a antecipação da chamada força nuclear forte, que é definida na física nuclear. Quando ele diz Isso agora, aqui, isso hoje, em tempos de hoje, né? Não, você Tempos veja de bem, hoje. esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Exatamente. Jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. A força nuclear forte é exatamente a força de coesão Exato. dentro da matéria. Há quem diga, inclusive, que quem conseguir controlar essa força vai ser capaz, por exemplo, de, com uma pequenina quantidade de matéria, gerar uma quantidade tão grande de energia capaz, por exemplo, de iluminar o Rio de Janeiro, ou de dar energia elétrica para o Rio de Janeiro, que é uma cidade de 7 milhões de habitantes, por um ano inteiro. Ou seja, por maior que seja o equipamento capaz de controlar essa força nuclear forte, ela nunca será tão grande a ponto de ser, por exemplo, como o tamanho da usina de Itaipu, por exemplo. Então, no dia em que a humanidade... Só que é aquela história, por que a humanidade não controla essa força nuclear forte? Porque não tá preparada Que para quando isso. controlou- Moralmente ainda Não, é meio fraco, mas Exato. é bobagem. O que nós fizemos com a Exato. fissão nuclear? Exato, exato. Primeiro nós fizemos uma bomba. Exato. Então não está na hora. Tipo, cresçam crianças. Hoje já existe estudos a respeito de você trabalhar com o plasma que é gerado pela fusão nuclear, que gera muito mais energia do que a fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? É a ruptura do núcleo do átomo, né? Gerando a energia nuclear, que hoje digamos assim, já é passível de ser controlada dentro de reatores nucleares, para gerar energia elétrica. Exato. E em contrapartida, a fusão nuclear ainda não está controlada. Por quê? Porque um artefato nuclear de fusão, ele precisa ter, para o disparo, um artefato nuclear de fissão para que isso seja possível. Então, o que isso tem a ver com o que os espíritos estão dizendo aqui? É que eles estão falando a respeito de uma coisa fundamental. Fissão ou fusão nuclear tem a ver com a chamada força nuclear forte, que os físicos nucleares definiram a partir dos conhecimentos desenvolvidos com a engenharia nuclear. E vejamos bem, isso aqui foi lavrado em 1857. Muito antes de Pierre Curie, de Marie Curie descobrir o rádio, muito antes de Becquerel descobrir a radioatividade, que foi em 1883. Ou seja, eles já estavam falando de uma energia que, lógico, mas o fluido cósmico universal não é tão assim, não é? Vejamos, se nós conseguimos fazer com um passe sobre um copo d'água, tá? Gerar naquela água propriedades curativas. Modificação elementar, etc, etc. Exatamente. Não, e até efeitos físicos. Sim, eu já sim. vi gente ferver a água Exato. só olhando para a água. Exato. Estava longe da água, não tinha a outra pessoa pegou a água
Não, olha, pega lá você para você não dizer que eu que fiz isso. Exato. Eu criei aquela situação ali escondida. Exato. Aí a pessoa pegou a água, botou na cabeça e ficou olhando e a água ferveu. Efeitos físicos Exato. que o fluido cósmico universal explica. Com certeza. Maravilhoso. É realmente espetacular. Dê sequência, por favor, do 27A. Dou sim. Seria esse o fluido que designamos pelo nome de eletricidade? Dizemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. É como se você imaginar que você tem o fluido e tudo mais que vai surgindo, todos os tipos de energia, são desdobramentos dele. Então são como se fosse aquela energia maior e dela então surgem todas as outras formas que a gente É a conhece. energia, digamos assim, elementar. Né? E é aquela que é interessante você perceber o seguinte: no livro Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, ele cita que nós temos medido pela humanidade apenas 1/10 da massa do universo conhecido. 9/10 é chamado de matéria escura pelos físicos nucleares. Digamos assim, eles não dizem que não existe. Eles sabem que existe, mas não tem como, por exemplo, obter um controle pleno, tá? Porque, digamos assim, medindo a massa daquilo que é visível, só se chega a 1/10 do universo conhecido. Tem 9/10 aí que não são visíveis ou comprováveis pelo nosso instrumental. Só se consegue comprovar a massa, a quantidade de inércia de todos os corpos celestes estudados. Então, vejamos, né? A coisa realmente é muito mais sutil do que a gente possa imaginar. Verdade. Vamos escutar a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Agora o Leir vai fazer o estudo da pergunta 28. 28. Já que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras como resposta, as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente. Vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem é a conexão dessas duas coisas. Não nos são desconhecidas. Quer elas tenham ou não uma fonte comum e os necessários pontos de contato, quer a inteligência tenha existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, quer seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, e ignoramos. Elas se nos revelam distintas,
razão porque as admitimos, formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos especiais, e a essa inteligência suprema chamamos Deus. Então, a respeito dessa questão muito profunda, nós podemos destacar inicialmente, a simplicidade e de forma respeitosa, como foi colocada, para declarar a nossa dificuldade linguística, o sistema gramatical entre todas as nações da Terra, para conceituar melhor o que é a ciência divina. Então, nossa cultura é muito rudimentar e, respeitosamente, eles dizem: vocês têm que se entender. Cada um que use a linguagem que quiser, escreva da forma que melhor entender, fale usando as expressões que melhor convém. Entre vocês, cada povo tem o seu jeito de escrever, uns até escrevem desenhando, como os orientais. O que importa é que cada cidadão, como espírito independente, tem a responsabilidade de ter que ler, estudar, adquirir conhecimento, meditar profundamente a respeito disso, sentir essa verdade em si e vivenciar. E aí desperta atenção, cuidado, muito cuidado com estudiosos pelas palavras que usam, não seguir fielmente e bater palma para todos, porque cada um tem a sua prova final para fazer aqui. Então, aqui o que se entende é que temos uma imensa responsabilidade pela nossa compreensão da nossa realidade espiritual. E o que se destaca aqui é esse fluido cósmico universal como fonte geradora da criação de tudo. Hoje, semanalmente ou diariamente, informações estão sendo trazidas pela imprensa sobre a movimentação do sistema planetário, informando que pequenas galáxias são absorvidas por outras. A nossa está em constante expansão, mas o nosso cientista não consegue ver o fluido em si, em que tudo banha, em que tudo envolve. Fala de energia, vê os mundos físicos como matéria, mas o olhar não está voltado para a fluidez do cosmos, em que tudo nasce, tudo é criado, tudo é gerado, tudo é alimentado. No final de tudo, dessa imensidão, só existem 3 elementos: o Pai como Criador, o Filho como Espírito e a matéria generalizada pela imensidão para servir de escolas para a evolução de seu filho. Isso aí. Marcelo. Não, é fantástico essa passagem. Acho que a gente talvez destaque mais seja o final, quando ele fala de Deus, porque hoje ainda é muita confusão. Muita gente acha que os cientistas querem toda hora acabar com Deus, e a gente vê que não é bem assim. Pelo contrário, muitos cientistas acreditam em Deus, só às vezes não gritam isso a todos os holofotes, por questões às vezes de medo, de insegurança, né? E trazer essa questão da inteligência, né? Que ele vai chamar que essa inteligência cósmica, divina, ela se destaca por ter atributos especiais, quer dizer, ela tem algo muito maior do que qualquer um de nós aqui. E aí a nossa vaidade, nosso orgulho que faz achar que a gente é Deus, a gente quer chegar perto de Deus, quer ser como Ele, né? Ou quando nos chateamos dele, porque achamos que ele nos esqueceu. Mas isso é importante, nesses momentos que a gente está vivendo, principalmente, de que se ele é a inteligência suprema, se ele é o que domina todas as outras coisas, ele também sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas situações vivenciais, né? As questões que ocorrem com a gente. E se estão acontecendo, é porque tem um propósito maior e ele está de olho, acompanhando, monitorando, né? Nos ajudando, mesmo que a gente não consiga enxergar. E é importante destacar isso, destacar a questão ligada aos nomes, né? Porque os cientistas adoram batizar coisas
E às vezes as coisas são batizadas de forma um pouco apressada, e elas já existiam pela falta, né, de alguém que tentou sistematizar, tentou reunir as várias possibilidades para poder chegar, olha, isso aqui é a mesma coisa, só está sendo utilizadas palavras diferentes, né? Então por isso que é fantástico. E isso também a gente vai observar nas religiões, né? Então quando se fala de fluido, quando se fala de passe, né, água benta, água fluidificada, se você pegar todas essas manifestações de cunho religioso, ela no fundo tem a mesma lógica. Só muda o nome. Só mudou o nome. Só muda o nome. Que é o que? Ela vem do fluido cósmico universal. Exato. Guilherme, Como já foi dito, e os espíritos colocam, as palavras pouco importam. Porque as palavras mudam. Com a humanidade, à medida que evolui, as coisas vão aparecendo e as pessoas vão entendendo melhor e as palavras realmente mudam. E aí, como diz, as controvérsias quase sempre, né? Que a gente não se entende pelo que a gente fala. A gente não entende, cada um de nós não se entende a si próprio, que dirá o outro. E aí, o que é patente, que lá atrás já foi estudado, é que a gente está, inclusive, que é o tema desse período, é espírito e matéria, e que ele é o óbvio. Você tem, como foi dito, Deus, suprema essência e energia de tudo, matéria e espírito. A partir daí, as designações, e como foi dito, bem colocado aqui, que a matéria, ela, à medida que a ciência está crescendo e está evoluindo, está descobrindo cada vez partículas menores e cada vez divisões, e divisões que acabam também em outros momentos se condensando e criando novas formas, e isso vai num crescendo infinito, óbvio, e a gente tem que acompanhar de maneira bem humilde para tentar entender devagarzinho aquilo que Deus quer nos mostrar e quer nos trazer para o nosso benefício. Pensando bem nisso, quando eu digo nosso, é de toda a humanidade, para que nós possamos fazer desse conceito, desse material todo que nos é entregue, o melhor possível em benefício da humanidade. E aí, como foi dito aqui, a gente tem que pensar que hoje faz parte do futuro. Assim como ontem nós discutimos coisas que hoje estamos discutindo, estamos vendo, e amanhã está aí para chegar. E a gente tem que estar bem pleno disso. o mais importante, só complementando uma fala do Marcelo, Kardec não teceu nenhuma consideração dizendo, inclusive na introdução do Espírito está lá, ele não diz que vai discutir com os cientistas. Da mesma maneira, o verdadeiro cientista ele pode até questionar uma porção de coisas, filosófica ou metafisicamente, mas ele nunca vai, digamos assim, juntar religiosidade com ciência, porque a maioria dos perfis religiosos que existem no mundo que nós vivemos é dogmático e ritualístico. E nós temos que sair desse perfil para, digamos assim, traduzir a religiosidade através da razão. Isso é que é mais importante. E aqui, nessas perguntas, a essência talvez seja exatamente esta. Deus existe, não tem dúvida. Ponto. Agora, cada um interpreta do jeito como achar melhor. E tem um projeto para nós. Exatamente. E a nossa responsabilidade faz parte desse projeto. Exatamente. E a ideia de se respeitarem Exato. como povo, para não se ofenderem, e a liberdade de cada um. Sim. Exatamente. Aí o ponto. Exato. Meu direito começa quando termina o seu. A ciência não entra na religião e vice-versa, porque ela só começou a se desenvolver a partir do momento em que a ciência seguia uma vertente e a religião a outra. Exatamente. Então, vale trazer o conceito religioso para que nós, os espíritas, não desrespeitar nem ofender os irmãos de outros grupos. Eles sabem a verdade. Eles só falam do jeito e escrevem do jeito deles.
Exatamente. Basta ter ouvido para ouvir e você entende que e- ele sabe e conhece a vida espiritual. E tem Mas é aquela o jeito coisa. dele Se falar, respeito é bom e a gente gosta, então vamos respeitar todos. Isso mesmo. Aí, só para lembrar, cada um conforme suas obras. Exatamente, exatamente. Então, meus irmãos, que reflitamos a respeito disso, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui mais uma vez, dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e vamos estudar nesta semana os seus itens finais, 28, 29, 30 e 31. Para dar, então, prosseguimento a esse estudo, nós temos sempre conosco aqui a brilhante presença da Marta Batista e do suporte técnico do Pablo. Então, para não tomar muito tempo de vocês com essa minha conversa, vamos direto ao estudo com a Marta. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura, Marta? Vamos ver o que o Espírito nos diz, né? Quem nos vai falar sobre isso é o São Luís. E esse texto, essa mensagem, foi ditada em Paris em 1860. Então vamos ver, ele está tratando da eutanásia, né? É isso que ele quer falar. Então a gente vai trabalhar esse tema, né, com essa pergunta. Um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando o seu fim? Então, essa é a pergunta de Kardec a São Luís. E olha o que São Luís nos responde. Quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Quer dizer, ele já inicia devolvendo para a gente a pergunta, né? Quer dizer, quem teria, né, o direito de julgar, quem vos daria esse direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Nós não conhecemos os desígnios de Deus. Então, se a gente se arvorar a retirar ali, como uma caridade, né, a vida de alguém que está agonizante em função de uma doença, nós estaremos cometendo um equívoco muito grave. E esse equívoco vai gerar consequências no futuro. Porque quem poderia nos confirmar se essa criatura iria realmente ficar liberada disso, porque iria morrer logo em seguida? Ninguém pode nos garantir. Os desígnios de Deus, né, são insondáveis. E nós temos que ter essa humildade, temos que ter esse conhecimento e entender que nós não podemos nos arvorar a fazer aquilo que é desígnio divino. Então ele segue dizendo: não pode ele levar um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos?
Ora, essa pergunta que ele faz, é uma pergunta retórica, ele faz e a gente fica meditando. Meu Deus do céu, com certeza. Isso a gente vê acontecer sempre, né? O espírito está ali, sofrendo, agonizante, numa dificuldade, e de repente, um dia, 2 dias, horas depois, vem uma notícia de que aquele nosso parente melhorou. Melhorou, teve uma recuperação e já está bem. Já saiu daquela fase, né, de urgência, de emergência, de CTI. Então, é justamente isso que São Luís nos convida a refletir, né? Deus não faz isso? Deus não acontece isso comumente? Deus levar um homem até a beira da sepultura e dali, né, afastá-lo? E ele, então, faz a reflexão que deveria, tem o tempo necessário para refletir, e se aquilo for essa reflexão e as conclusões que o Espírito retirar, né, das suas reflexões, seus pensamentos, for útil para ele permanecer mais um tempo entre nós, com certeza ele permanecerá. E a gente já viu isso acontecer diversas vezes. Então, como é que nós vamos tomar uma atitude achando que aquele espírito não tem mais jeito, né, que ele vai realmente falecer, o corpo vai morrer, se realmente a gente não tem condições de saber o destino e os desígnios divinos? Então, estaremos cometendo um erro, porque esse momento de sofrimento, de doença, né, que o espírito passa no CTI, com diversas dificuldades, às vezes passa inclusive por anos, né, num CTI em coma, tudo isso tem uma razão de ser. E o espírito vai ter oportunidade de refletir, de pensar, porque enquanto o corpo está ali preso àqueles aparelhos, o espírito está solto, liberto temporariamente, mas ainda, de uma certa forma, ligado ao corpo, né? Ele ainda não faleceu, ele está ligado ao corpo. Mas ele tem, né, a condição de estar livre e poder, enquanto o corpo está ali preso, ele ir a lugares, né, na dimensão espiritual, e ter a condição de reflexão. E essas reflexões, logicamente, orientadas por espíritos amigos, pelo anjo guardião, pelo espírito protetor, irá auxiliá-lo, né, para que ele tenha um pensamento, um raciocínio mais coerente. E isso pode auxiliá-lo a ter várias inferências. Inferências estas que, quando ele, se porventura tenha se desviado, né, do bom caminho, vai poder ter condição de refazer o caminho equivocado que ele fez. E em pensamentos, em reflexões. Então, é uma oportunidade que ele está recebendo. Então, quando a gente acha que o ideal é mandar desligar tudo, né, para que o espírito não fique ali preso na máquina, na realidade, a gente está tirando a oportunidade desse espírito de refletir, de fazer novas reflexões sobre os seus erros, sobre os seus equívocos. E claro, se ele está sendo amparado, se ele está sendo inspirado pelo seu espírito protetor e tantos amigos espirituais que no mundo espiritual se encontram, com certeza ele vai ter inspiração para ter um raciocínio melhor. E vai chegar a bons pensamentos, a boas reflexões. Então, nós estaremos tirando essa oportunidade desse espírito querido que nós gostamos tanto. Seja um amigo, seja um parente, né? Seja o nosso companheiro ou companheira. E São Luís segue. Em qualquer momento extremo em que um moribundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões? Nossa, meu Deus, a gente tem todo momento, a toda hora,
a gente lê matérias, não só acontecem conosco, com parentes, como já aconteceram e acontecem o tempo todo, a gente lê sobre isso, né? A ciência se engana nesse sentido, né? De que ela determinou algo que não era da sua alçada devido à morte e que, na realidade, o espírito tinha ali mais uma oportunidade. E ele ficou mais tempo entre nós. Então, nós não podemos, a gente não tem condição de dizer, de determinar a derradeira hora do espírito. Não temos. E porque não temos, nós, então, precisamos meditar sobre isso. Seria certo? Seria lícito, pelo fato do espírito, né, do homem, estar agonizante, passando por dores cruéis, por sofrimentos cruéis, nós, então, achando que esse estado é desesperador, nós diminuirmos alguns instantes da agonia, abreviando o seu fim? Não, nós não temos condições. Nós não temos condições morais para saber disso. Então, é preciso que nós reflitamos sobre isso e entendamos que eutanásia é um equívoco muito grande, não é isso, Antônio? De buscar sempre minorar os nossos sofrimentos, o que a gente entende como normal, é até correto. Ninguém tem que aceitar os sofrimentos da maneira que se apresentam. Agora, eu entendo que o que a doutrina espírita realmente nos facilita, na hora de lidar com um caso desses que tem uma pessoa amada sofrendo ali e passa pela sua cabeça acabar com o sofrimento daquela pessoa e o seu também, apelar para esse tipo de situação, talvez é o desconhecimento do que a doutrina nos mostra. Porque se você entende que aquele sofrimento pelo qual ambos estão passando tem uma causa antecedente, e você tem que entender que esta causa foi provocada por ambos, então você já começa a ver, isso vai ter que passar comigo. A consequência daquilo eu tenho que passar. Não há como eu, de repente, tentar extinguir qualquer meio contranatural que eu use para aparentemente extinguir o sofrimento, só vai agravá-lo mais ainda. É a mesma coisa que a pessoa apelar para o suicídio, que ninguém suicida porque está uma vida boa. Claro. Suicida quando está alguma coisa errada, uma coisa ruim, alguma coisa de que ela não está gostando. Se a tua vida está boa, está gostando, por que você vai suicidar bestamente, à toa? Não vai fazer isso. Então, porque tem alguma coisa que não está agradando. Então, como você não suporta aquilo, você acha que suicidando resolve. É a mesma coisa a eutanásia. Você acha que matando aquela pessoa vai acabar com o sofrimento dela e o seu. Mas se você é espírita, você não vai pensar dessa forma. Claro. Você vai fazer tudo que tiver a seu alcance para evitar aquele sofrimento. Você tem que estar com a consciência tranquila de que você envidou todos os esforços para que aquilo cessasse ou minorasse, ou de qualquer maneira você conseguisse administrar aquilo. E se você tem que estar com a consciência tranquila de que você está fazendo o melhor para que aquilo não ocorra. Claro. Agora, se estiver fora do seu alcance evitar aquilo, é consequência de um passado. Então você tem que aceitar. É duro, é verdade, mas assim são as coisas. É assim que a gente entende. Isso vale para qualquer tipo de sofrimento. É verdade. O tema aqui, especialmente, é da morte de uma pessoa que está sofrendo, como ele diz aqui, né? Sem esperança de cura. É uma situação muito difícil, porque aquela época de Kardec, talvez só houvesse essa solução da eutanásia, né? Sim. Sei lá, dá um veneno, sufoca e tira a vida da pessoa que está sofrendo. Hoje em dia há outros meios de você tentar prolongar a vida da pessoa. Aí já é um outro dilema. Você vai dar medicamentos, aparelhagem para esticar a vida e com isso esticar o sofrimento. É mais uma dor de consciência, quer dizer,
será que isso é correto? Fazer todo o possível para mantê-la viva e ela sofrer mais? Ou você simplesmente para de dar os medicamentos e deixa que ela morra naturalmente? São os diversos tipos desse tipo de atitude, né? A eutanásia, a ortotanásia, a distanásia, todos têm por fim levar a pessoa ao fim da vida. Mas a maneira que você vai usar para isso vai depender da sua consciência. Sem dúvida. Entendeu? Os espíritos dizem que a gente deve tentar tudo que a ciência oferece, né? Para melhorar, né? Olha, então agora tem um remédio assim, para esse problema, porque vão surgindo. Enquanto a pessoa está ali presa na cama, ligada aos aparelhos, o sistema, né, orgânico vai se deteriorando e vai havendo problemas. Mas existe, a ciência está muito avançada e existem remédios e químicas para qualquer tipo de coisa. Então eles dizem que a gente deve fazer tudo o que está ao alcance para que a pessoa diminua o sofrimento, mas com vida. Sim, é a chamada distanásia, né? Em que você vai usar todos os recursos possíveis e imaginários, medicamentosos ou de qualquer outra forma, para que a vida seja prolongada o máximo possível, né? É uma situação difícil, porque muitas vezes, como eu falei, o sofrimento seu aumenta. Às vezes a pessoa não está sofrendo, está em coma, não está nem sofrendo, vamos dizer, mas você está sofrendo. E às vezes seus recursos financeiros também não conseguem arcar com aquilo tudo. É realmente uma situação mas aí você vai fazer aquilo que pode, exatamente, né? Então esse pode vai depender de vários fatores. Claro. Não só o químico farmacêutico, mas o econômico financeiro. A gente tem que entender isso também. Sim, claro. Para não também ficar tirando pedra em quem tomou uma atitude. A gente não estava lá para vivenciar o que a pessoa estava vivenciando. Então, claro, temos que ter compreensão quando alguém diz, eu não consegui mais dar continuidade. Não tinha como, já tinha vendido meu apartamento, não tinha mais o que vender. Não tinha mais renda. Né? Renda para sustentar isso e não tinha como. Aí partir para a ortotanásia, que é deixar a pessoa... a eutanásia é você simplesmente matar a pessoa. A ortotanásia é você deixar a pessoa sem medicamento nenhum para que ela morra naturalmente, ou dar o mínimo de medicamento, ou só contrador, ou coisa parecida, para deixar que a morte é uma morte, entre parênteses, entre aspas, natural, digamos assim. Muitas vezes... Então, é uma situação, como se diz hoje, é uma saia justa, que a tecnologia está nos pondo à frente, Marta. Então, aí que entra, mais uma vez, os espíritos, né? Para nos ajudarem, nos orientarem de como vamos saber lidar com esse problema. Porque se a maneira for que tiver que aguentar aquilo até não se sabe quando, eles vão dizer, filho, aguenta, ora, nós estamos com você. Vão te dar forças para você passar por aqueles momentos. Jamais eles vão dizer, não, pode desligar tudo e que está tudo bem. Não vão fazer isso com você. Com certeza que não. Então, mais uma vez, a doutrina então vem em nosso socorro. Isso, e a gente tem que estar com a consciência tranquila de que fez tudo o que era possível. Claro, aquilo que não é possível, não há como. Mas é a sua consciência que tem que dizer. Exatamente. E é esse que é o grande problema nosso, né? É muito mais fácil a gente usar a consciência dos outros. Não, eu fiz porque... os médicos falaram, não, eu fiz porque a família pressionou, tem que fazer aquilo que você está terceirizando a responsabilidade. Não pode. Mas no caso, você que tem que assumir sem dúvida. A história, né? Sem dúvida. Olha, e ele segue aqui, São Luís segue dizendo, sei muito bem que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, existem inumeráveis exemplos em que, no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. É verdade, a gente já soube disso várias vezes. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhe são concedidos podem ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer
durante as convulsões da agonia. E quantos tormentos 1 minuto de arrependimento pode lhe poupar? Marta, Olha, que interessante. Sabe o que acontece? Se você olhar pela óptica só materialista ou de outras correntes religiosas, a morte é um momento que acontece com todo mundo. Aquele momento cessa a vida. Mas vem sofrendo durante anos, aí vem aquele momento, foi um alívio, faleceu, acabaram seus problemas. É um ledo engano. Porque para nós que conhecemos a vida espiritual completa, tanto de encarnado quanto desencarnado, sabemos que a morte não é aquele momento específico. A morte é um processo. A morte pode começar no primeiro espirro que a pessoa deu. Sim. E é ser levada para o hospital, para a cama, para a coma. Aquilo tudo é um processo mórbido. E depois que acontece realmente, os japoneses dão, olha, terminou a vida, continua o processo, que a gente não sabe como esse espírito vai ser recebido na espiritualidade, como ele vai receber a nova situação, como ele vai entender as coisas pelas quais vai passar. Então não termina simplesmente ali. Sim. A morte não é aquele instante, morreu, bota aí a hora da morte, 11 horas e 2 minutos. Isso vale para a medicina, botando um atestado de óbito. Mas para nós que somos espíritas, nós sabemos que não é isso. Isso começa antes, vem por um processo, a esse momento específico, e se prolonga depois de desencarnado, sei lá por quanto tempo. A gente, como espírita, sabe que a morte física não determina o fim do sofrimento. Exatamente. E mas como ele falou aí, de repente, no último minutinho que está ali a pessoa vivendo, ela tem o minuto de lucidez que pode ser primordial para a continuidade dela na vida espiritual, pelo entendimento, pelo recebimento dela. Uma série de situações que a gente não tem a menor noção de quais são. Uma conjuntura. Que ela vai passar, e que aquele momentinho de lucidez pode ter sido primordial, pode ser da pedra de toque para mudar tudo em favor dela. Isso. Então a gente não tem noção Claro. para se arvorar em juiz resolutor de problema de todo mundo. Exato. Porque está sofrendo, acaba com o sofrimento. Não é assim, não. Você pode agravar o sofrimento da vida espiritual da pessoa, Marta. É verdade. Entendeu? Então é uma coisa Ao passo que, se for naturalmente... pelo menos você está com a consciência tranquila. E você tentou de que eu tudo. fiz tudo. Claro. Se ela passou por isso, tinha que passar, mas eu não contribuí para isso. Isso. Eu não fui o escandaloso. Isso. Entendeu? Que causou escândalo para ela. Ela tinha que passar por aquela situação. Claro. Passou, mas não fui eu, fiz tudo para evitar. Se ela não deu para salvá-la, mas não foi minha responsabilidade. Lógico. E mais uma vez eu digo, a doutrina espírita é que nos dá esse entendimento consolador. Que numa hora dessas, Marta, para quem nós vamos apelar? Para o médico? Coitado. Ele tem outros problemas lá para resolver. Ele não tem condições de determinar, não, faz isso. O médico vai tentar salvar a vida. Ou vai dizer, olha, não tem jeito, hein? Tá dando traço aí, vamos doar os órgãos. Ele vai ser frio, ele então é profissional. E cabe a gente. E aí que eu digo, a doutrina é que vai nos ajudar, nos amparar nessa hora. Se a gente não tiver a doutrina para segurar, como se diz, segurar a nossa onda... A gente pode complicar não só a vida daquele, como a nossa. Criar uma complicação para nós, que nós não tínhamos em tese, né? Não tínhamos, mas nós estamos criando algo para depois a gente se acertar e não sabe por que está passando por aquilo no futuro, mano. Exatamente. Por isso que é uma situação delicada, vale a pena esses alertas de São Luís. Não tem dúvida. E ele finaliza assim, o materialista que só conhece o corpo e não leva em conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Exatamente. É isso. São Luís, Paris, 1860. Marta,
quanto mais a gente estuda, fica mais complexo, né? Mais responsabilidade nós assumimos, né, irmão? É verdade. Mas vezes... o esclarecimento é sempre bom, né? Para alguns que entendem isso, né? Para uns é uma responsabilidade muito grande. Não resta dúvida. A pessoa que se esclarece está assumindo uma responsabilidade em função desse esclarecimento que às vezes não está preparada para... Por isso que tem gente que desiste no meio do caminho. É verdade. Mas, de qualquer maneira, são formas de crescimento, né? É isso. Acho que por hoje a gente encerra, né, Você já Antônio? terminou? Não sei, não estou acompanhando o tempo. É 24h43. Então tá, já terminamos, já falamos desse assunto triste muito. Vamos encerrar por aqui. E desejo a todos vocês muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. Eu tinha alguma coisa... E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.